Olá amigos, bem, eu demorei um pouco para produzir esse vídeo porque eu sou daquelas pessoas que não se sente exatamente confortável por detrás de uma câmera. Eu não tenho problema nenhum em falar em público, na verdade essa é uma experiência até que eu gosto muito, eu já tive diversas oportunidades de fazer isso, mas eu não me acho muito fotogênico, eu não me sinto confortável em argumentar sem ter uma plateia, sem ter um ouvinte para contrapor os meus argumentos, concordar, discordar e a gente fazer esse diálogo. Me senti um pouco incomodado com um vídeo relativamente recente do Schwarza, que tem um canal Poligonautas. E nesse vídeo ele faz referências também a Marcelo Gleiser, o astrofísico. E aí também me veio à lembrança um vídeo muito interessante do Pirula, do canal do Pirula, né? Tudo por conta do conceito, não da definição, eu vou diferenciar uma coisa da outra mais para frente, mas do conceito que eles usaram para a questão do que é gnóstico e o que é agnóstico. O que seria uma pessoa gnóstica e o que seria uma pessoa agnóstica. E o que eu quero dizer exatamente com diferenciar definição de conceito. Eles usam a definição correta, eles usam a definição que está lá no dicionário, que está lá na enciclopédia, que você vai encontrar na internet, que você vai encontrar na aplicação do dia a dia. O problema é o conceito, né? É você elaborar o conceito. E quando eles elaboram esse conceito, eles empobrecem e muito. Eu não estou afirmando aqui que isso é culpa deles, isso na verdade é o uso comum da palavra. E o que eu estou sugerindo é justamente a gente revisar, fazer um revisionismo do uso da palavra, mas compatível com o conceito do que é gnose ou agnose, né? Esse termo ele vem sendo muito empobrecido na sua utilização para definir pessoas em relação às suas crenças. O próprio Pirula já diz no vídeo dele que esse é um tema que é cheio de definições, de conceitos, de discordâncias, de detalhes e que geralmente quando alguém vem à mídia e tenta trabalhar esses conceitos, ele é muito atacado porque esses conceitos, essas palavras, elas são carregadas de estigmas. Então vamos começar definindo o grupo das pessoas que acreditam em Deus ou deuses, né? Se tratando de países politeístas. Nós chamamos essas pessoas de teístas. A palavra theos significa Deus. A pessoa teísta ela pode não seguir exatamente, precisamente, um sistema doutrinário, uma religião institucionalizada. Ela pode, inclusive, ter um mosaico de religiões. Então ela pode ter elementos de budismo nas suas crenças pessoais, ela pode ter elementos de taoísmo, ela pode ter elementos de confucionismo, ela pode ter elementos de misticismo, de esoterismo. Então, em geral, as pessoas fazem um catado de conceitos, eliminam algumas coisas, agregam outras coisas dentro do seu próprio conceito do que é religião, do que é a sua religiosidade. Nesse grupo das pessoas que creem na existência do espiritual, de uma deidade criadora e mantenedora do universo, nós temos também aqueles que nós definimos como deístas, com D. Acredita na existência de uma entidade criadora, mas que esse criador não interfere diretamente na natureza, nos eventos naturais, né? Ele pode até acreditar que existe uma hierarquia abaixo desse ser criador, que são os responsáveis por manter e executar os serviços naturais, digamos assim. Entre as pessoas que acreditam nesse conceito, você terá aquelas com uma mentalidade um pouco mais científica, que acreditam que essa entidade, que essa consciência cósmica, ela veio evoluindo desde o Big Bang e que por isso a natureza foi constituída a partir de processos de tentativa e erro. Agora vamos falar de outro grupo, aquele grupo oposto, o grupo justamente das pessoas que não acreditam na existência de uma entidade criadora do universo, né? Esse grupo nós chamamos de ateus. Convém destacar que no próprio IBGE
nas pesquisas do IBGE em relação à religiosidade, o grupo dos não religiosos vem crescendo. Não religioso não significa que a pessoa não acredita em nada, significa apenas que ela não pratica nenhuma religião formal, certo? Então, não religioso não é o ateu. O ateu é aquele que não acredita. Mas em que exatamente o ateu não acredita? Bem, o prefixo a significa negação. E teos, como nós já vimos antes, e teos, como nós já vimos antes, significa Deus. Então, originalmente seria negação de Deus, né? O ateu seria aquele que nega a existência de Deus. Essa era a definição original até a década de 70, 80, mais ou menos. Tanto que você vai ver diversos vídeos de cientistas famosos, eu vou citar aqui Carl Sagan. Carl Sagan dizia que ele jamais poderia se assumir como ateu, porque o ateu é aquele que nega a existência de Deus. Da década de 80 para cá vem havendo um refinamento no conceito do que é o ateísmo. Então, a palavra ateu ou ateísmo não se refere mais necessariamente à negação da existência de Deus, mas se refere sim à inexistência daquele sentimento de crença na existência de Deus, né? O ateu é aquele que não tem fé na existência de Deus, é aquele que não crê na existência de Deus, não é aquele que nega que Deus existe, certo? Então, em muitos casos você pode ter, por exemplo, eu conheço pessoalmente algumas pessoas assim, aquela pessoa que reza, que vai à missa, mas que quando você questiona algumas coisas da doutrina, ela diz que não acredita, né? Tem uma pessoa do meu convívio que não acredita em Deus, não acredita em existência pós-vida, mas ela mantém a rotina cristã, né? Ela é católica, né? Ela se declara católica, mas ela não confia muito na doutrina. Então, nós podemos dizer que ela é sim um ateu cristão. Ou a palavra ateísmo, ela não se separa necessariamente da palavra religioso. O ateu pode ser uma pessoa religiosa, sim. Ele pode não acreditar em Deus, mas ele pode acreditar em todo aquele outro restante da doutrina, né? Ele pode acreditar em existência pós-morte, ele pode acreditar em reencarnação, ele pode ter uma série de crenças. A palavra ateísmo define apenas aquele que não crê na existência de Deus. Aquele que não crê em nada do reino espiritual, do domínio do que seria chamado de espiritual, nós chamamos de cético, que é um grupo que nós vamos tratar mais para frente. O próprio Neil deGrasse Tyson, o responsável pela segunda edição da série Cosmos, né, o astrofísico, ele, em alguns vídeos antigos, declarou que ele precisava ir frequentemente à página da Wikipédia corrigir a sua biografia, porque o editor da sua biografia dizia que ele era ateu. E vira e mexe ele tinha que recorrer lá e escrever que ele era, na verdade, agnóstico. E hoje em dia ele já se declara ateu, ele já participa de eventos ateístas, né? Por quê? Porque o conceito do ateísmo veio sendo modificado, veio sendo trabalhado, né? O ateu já não é mais aquele que nega a existência de Deus. O ateu é aquele que diz, eu não tenho fé. Se você crê, tudo bem, eu não creio. Então podemos definir o ateísmo como a ausência de crença na existência de um Deus, ou deuses, se você vive em um país politeísta. O ateísmo tem mais a ver com a ausência de fé. Eu vou definir aqui o que é fé. Fé é um tipo de crença. Todas as pessoas têm crenças, mas nem todas as pessoas têm fé. Porque fé é você acreditar em algo para o qual não existem evidências, não existem fatos que comprovem que essa sua crença de fato possa ser real, né? Quando você tem um mínimo de elemento para sustentar a sua crença, você chama isso de hipótese, né? Não, a fé não é sequer uma hipótese. Já que eu falei aqui do ateu cristão, convém lembrar também que existem algumas religiões que são não teístas, ou seja, que elas não tratam
da existência ou não de Deus. Elas tratam apenas do caminho espiritual. Que religiões são essas? Você tem o jainismo, você tem o budismo, certas linhas do taoísmo. Aí você, meu ouvinte, vai me dizer, eu sou ateu e não acredito em nada dessas coisas espirituais. Certo, mas além de ateu, você também é cético. O cético é aquilo que define a pessoa que não acredita em nenhum elemento do sobrenatural. Certo? Nenhum elemento que não possa ser explicado por propriedades naturais, por propriedades científicas. Nenhum elemento que não possa ser teorizado, que não possa ser trazido às claras por elementos de hipótese. Hipótese aí, nós estamos trabalhando em hipótese dentro do conceito da metodologia científica, certo? Então, o cético é aquele que só acredita diante de evidências, de elementos de evidência. E aí, provavelmente, meu amigo, você já deve ter ouvido aquela frase, você é um materialista. Eu, como cético, costumo dizer o seguinte, não, eu não sou materialista, eu sou realista. Porque o que você tem é uma ideologia de um mundo espiritual para o qual você não tem nenhuma evidência, nenhum fato, nenhum elemento comprobatório. Então, eu não posso aceitar esse título de materialista, porque você, ao me colocar o título de materialista, você está me impondo que eu aceite um conceito de que existem dois mundos, que existe uma duplicidade, uma bipolaridade, mundo material e mundo espiritual. Não, existe a realidade, em que não existe elemento nenhum que comprove a existência de qualquer elemento espiritual. E para isso tem aí a instituição James Randi, que oferece, se não me engano, $1 milhão para qualquer indivíduo que consiga comprovar em um ambiente cientificamente estruturado, que consiga comprovar qualquer elemento sobrenatural. Qualquer elemento sobrenatural, qualquer capacidade sobrenatural que você tenha, que você se ache em condições de comprovar, vá na instituição, entre em contato com a instituição James Randi e ganhe $1 milhão, meu amigo. Ah, Eduardo, mas as coisas espirituais não podem ser comprovadas por meios científicos. Podem sim. Se você está me dizendo que o espiritual se manifesta no material, se você está me dizendo que orações interferem no curso das coisas, se você está me dizendo que a sua igreja tem poder de cura, então isso pode ser comprovado. Se pode ser comprovado, você pode ganhar $1 milhão. Há alguns anos, eu não me lembro exatamente qual foi a data, eu sou péssimo com recordação de datas, eu me lembro mais dos conceitos do que das datas e dos nomes das pessoas. Há algum tempo teve uma reunião, a primeira reunião de ateus diagnósticos de Salvador, e eu fui assistir, né? Foi no auditório da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e eu me sentei ao lado de uma garota que estava fazendo intercâmbio, uma garota suíça que estava fazendo intercâmbio aqui no Brasil. E ela, no intervalo das palestras, a gente conversou um pouco, ela me disse que ficou surpresa ao descobrir que sequer existia uma palavra para definir as pessoas que não acreditavam na existência de Deus. Para ela, aquilo era tão natural, tão espontâneo, ela cresceu num ambiente tão desprovido de religiosidade, que para ela aquilo era absolutamente natural. Ela sequer sabia que existia uma palavra para definir as pessoas que não acreditam na existência de Deus. E ela achou incrível essa necessidade de, aqui no Brasil, a gente precisar realizar palestras, realizar eventos para falar sobre a nossa descrença na existência de Deus, né? Então, eu achei isso fantástico, né? Essa é uma pessoa, é uma ateia natural, né? Não foi exposta à religião, ela não foi exposta ao dogma, ela não foi exposta à catequização, né? Ela não foi exposta à doutrinação. Então, cresceu achando natural não acreditar na existência de nenhum ser espiritual, nem precisar recorrer a seres espirituais para resolver seus problemas do dia a dia. Agora, vamos falar da categoria que me levou a fazer esse vídeo. E nessa categoria nós temos os gnósticos e os agnósticos.
Primeiro eu quero definir o termo gnose. Gnose significa conhecimento. No caso em específico, o termo gnóstico ou agnóstico, ele é utilizado para definir a pessoa em relação à sua postura de crenças. Né? Sua postura de crenças em relação à existência ou não de uma entidade divina. Né? Então, os teístas gnósticos são aqueles que não apenas acreditam na existência de Deus, mas que acreditam que sabem da existência de Deus. Acreditam que existe como você comprovar a existência de Deus por meio da revelação. E aí a palavra revelação se associa muito às doutrinas pentecostais, né? A questão da existência do Espírito Santo. Né? Então eles acreditam que por meio da revelação você pode entrar em contato direto com esse aspecto da divindade e não seria só uma questão de fé, mas de experiência direta. O termo gnóstico teísta também pode ser utilizado para nos referirmos aos grupos para o qual o conhecimento, a aquisição de conhecimento, a aquisição de sabedoria é o caminho para a libertação ou a salvação. E aqui vai a grande reviravolta, a abordagem dos ateus gnósticos. E aqui nós vamos começar a discordar de Schwarza, Marcelo Gleiser e Pirula. Não que eles estejam errados. Normalmente se diz que o ateu gnóstico é aquela pessoa que afirma que Deus não existe, certo? Não é exatamente isso. Gnose não é afirmação, gnose é conhecimento. Esse conceito está sendo muito mal elaborado, muito mal empregado. Então, o ateu gnóstico, na verdade, seria aquele com capacidade de comprovar, de argumentar, de mostrar evidências, de mostrar fatos que sustentam a sua descrença na existência de qualquer divindade. O ateu gnóstico não é aquele que diz, Deus não existe e acabou. Não, o ateu gnóstico é aquele que diz, olha, eu não creio na existência de Deus. E eu posso lhe justificar por uma série de argumentos, de fatos, de evidências históricas, de análises teológicas, por que eu não creio. Não é uma coisa do tipo, eu sei que Deus não existe, ou eu não acredito em Deus e acabou, Deus não existe e acabou. Não, seria uma coisa mais do tipo, olha, com base na análise interpretativa das evidências, da ausência de fatos, da ausência de elementos, eu não creio. Então o que nós estamos propondo é uma ampliação do conceito de gnose no que diz respeito às questões de crença. Ele tem sido muito mal utilizado, tem sido utilizado para se referir a uma afirmação, a afirmação da descrença. Não, o ateu gnóstico não é aquele que afirma que não crê. O ateu gnóstico é aquele que afirma o seguinte, eu tenho elementos para discutir com você o porquê que eu não creio. Eu respeito a sua opinião, mas a sua opinião não é baseada em fatos. Sua opinião é baseada em fé. Uma coisa é você não acreditar, o que te torna ateu. Outra coisa é você ser capaz de formular argumentos de uma forma coerente, lógica, racional, historicamente construída, filosoficamente estruturada, para sustentar essa sua descrença, esse seu posicionamento de não crença. Então isso te torna um ateu gnóstico, um ateu com capacidade de argumentar, de explanar o seu conhecimento. Gnose é conhecimento, gnose não é afirmação. Ninguém afirma conhecimento, as pessoas demonstram conhecimento. Gleiser, Schwarza e Pirula, vocês estão contribuindo para a diminuição e muito do conceito de gnose. Vocês estão afastando imensamente a gnose da filosofia, do seu uso filosófico, do seu uso mais amplo. Vocês estão reduzindo gnose à afirmação de crença. Não é isso, não é para ser isso. Imagine a seguinte situação. Eu digo que eu sou agnóstico em relação à existência do pé grande. Eu estou afirmando que eu não tenho elemento nenhum para poder refutar a crença daquelas pessoas que afirmam que o pé grande existe. Não,
Eu sou agnóstico em relação à existência do pé grande. Eu tenho elementos que sustentam a minha descrença. Ok? Eu não posso afirmar que o pé grande não existe, certo? Isso eu não posso fazer. Mas o ônus da prova cabe a quem afirma que ele existe. E como já dizia o já citado Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Se você só tem fé para apresentar, você não tem nada. Parafraseando o personagem de Tom Hanks no filme Anjos e Demônios, a fé é um dom, e esse dom eu não tenho. Bem, na verdade eu diria, eu não quero. Se o único modo de você admitir uma ideia for por meio da fé, então você está admitindo que essa ideia, ela não tem méritos próprios, ela não tem capacidade própria de se impor, digamos assim, por si mesma, ela não se comprova por si mesma, certo? Você está afirmando que essas ideias não podem ser aceitas pelos seus próprios méritos. Fé é aquilo que você sente por aquilo que você gostaria que fosse verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, você chamaria isso de, no mínimo, hipótese. No meio acadêmico, muitas pessoas terminam se declarando agnósticas como um meio de fugir, de escapar à simples pergunta: você acredita ou não acredita na existência de Deus? Acontece que se declarar agnóstico, você não está respondendo essa questão, você está criando mecanismos de escape, né? Você não está sendo claro na sua resposta. Acontece que a palavra ateu, ela é impregnada de conceitos, de estereótipos, de rotulagens muito negativas. E as pessoas não se sentem à vontade em utilizar esse título, né? Então elas terminam se declarando agnósticas. Bem, eu acho que se é para se declarar alguma coisa, se declara cético. Você se declarar agnóstico é como você está dizendo o seguinte: olha, em relação a isso, em relação a essas crenças, eu não tenho conhecimento para poder responder. Mas você não está respondendo se você sente ou você não sente, se você tem fé ou se você não tem, né? Então é isso que o Marcelo Gleiser e o Schwarza fazem. Eles se dizem agnósticos e não estabelecem uma postura em relação à crença pessoal deles. Vocês acreditam ou não na existência de um Deus? A pergunta é essa: vocês são teístas ou vocês são ateus? Simples. Pessoalmente eu me classifico como um ateísta. O que é o ateísta? O ateísta é aquele ateu que faz questão de divulgar, de falar, de explanar sobre a sua descrença, de explicar os motivos da sua descrença, né? De abrir a mente daqueles que têm a mente aberta, de divulgar esse conhecimento que demorou tanto para chegar até mim, né? E que eu não tive a oportunidade de ter no meu convívio pessoas que fossem ateias, que não fossem relacionadas à política, né? Então eu tinha sim amigos, eu tinha conhecidos que eram ateus em decorrência da sua adoção de uma política de esquerda, né? De uma política comunista, né? Mas eram pessoas que não sabiam falar, não sabiam argumentar muito bem a questão da sua descrença, né? Então, hoje eu procuro fazer esse trabalho na medida do possível, na medida da consciência da pessoa. Eu procuro dar acesso a essa informação que eu não tive. Então, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de definir o meu posicionamento, né? Eu sou cético e o meu ateísmo é decorrente do meu ceticismo, certo? E como foi que eu me tornei um cético? Como foi que eu me tornei ateu? Bem, eu gostaria de poder responder isso, mas não vai ser possível em poucas palavras, e se vocês quiserem eu posso elaborar um vídeo contando isso com mais detalhes. Ok, gente, muito obrigado e até mais.